De fato, né, e aí eu faço uma pergunta que não me parece muito fácil ser resolvida assim. Só para as mulheres, rapazes, vocês estão de fora dessa. Qual é o homem ideal? Não podem dizer que é o Frederico, tá? O Frederico está fora dessa. Mas veja bem, o homem ideal é um sujeito bonito, bom, benigno não se encaixa. Aliás, vocês consideraram o que é interessante? Qual o nome do bandido? Benigno. Mas quem é o homem ideal? Só para as mulheres, rapaz. Tem que ser rico, famoso, bonito. Ninguém sabe, pelo amor de Deus. Pergunto para você, quem é o homem ideal? Qual é o seu nome? Laína. Laína? Isso. Qual o nome do homem ideal? Homem ideal? O que você procura num homem? Que homem que você procura? Companheiro. Companheiro. Um companheiro. Não é o George Clooney? Não. O problema é que aquele que eu procuro, outro homem também está procurando. É fato. Quem é o homem ideal? Ela já tem, não vale. Ele é casado. De repente, porque achou, até vale mais. Você ainda não encontrou, parece. Eu acho que é aquele que compartilha de todos os momentos da sua vida. Felizes, tristes, companheiro, como a Laína está falando. Adivinha o que você quer. Mas não, esse é o benigno, não é o George Clooney. Eu achava que vocês iam dizer que é o George Clooney. Eu ia falar que tirando a barriga eu até me pareço um pouco com ele. Veja bem, o benigno não é exatamente esse homem absolutamente dedicado à mulher. Deve ser muito difícil encontrar isso, né? O benigno, você pode dizer por um lado que ele é absolutamente obsessivo, obcecado, né, pela Alice, mas ele passou 20 anos, a maior parte da vida dele, cuidando de mulheres, né? Não sei se você lembra a pergunta que é feita para ele, mas o que você entende? Poxa, eu passei a vida inteira cuidando delas. Que é algo que nós homens não somos educados para fazer. Nós não somos educados para cuidar, nós somos educados para ser cuidados. Nós somos educados para prover, não para cuidar. São coisas diferentes, pode parecer semelhante, mas são bem diferentes. E é frustrante, porque cada dia mais, olhem em volta aqui, né? Cada dia mais as mulheres estudam mais que os homens, cada dia mais encontramos casais em que as mulheres ganham tanto ou mais que os homens. Então esse papel de provedor do macho está em declínio, quase que em extinção. Não é? Apesar de toda a discriminação, das diferenças de rendimento entre homens e mulheres, às vezes ocupando a mesma função, a mulher recebendo menos, mas a duras penas as mulheres estão superando essa barreira e ganhando mais que os homens. Então o papel do provedor, do macho provedor, né, caminha para o declínio, para a extinção. Então a gente pode discutir aqui a própria relação homem e mulher, o que uns esperam dos outros. O que nós temos aqui é que o Marco é aquele homem absolutamente dedicado. Né? Superada a fantasia do George Clooney, ou de alguém bonitinho e rico, né? O príncipe encantado, o que é o ideal de uma relação? Pelo menos para vocês, mulheres. Para o direito, ele é um bandido, é um delinquente e fez um mal. Qual foi o mal, né? Ele desrespeitou a liberdade que ela nem tinha como dispor de dizer sim ou não. Frederico, eu sou advogado criminalista, você sabe, não sei se você sabe. Eu me sinto meio preso atrás de uma mesa. Eu vou pedir licença que manejar um agravo instrumento em execução penal e pedir a conversão do regime fechado em semiaberto. Posso ficar aqui embaixo?
Obrigado. Bom, sem querer fazer uma provocação, mas já fazendo, você perguntou qual é a mulher ideal, né? Eu lembro que estava lendo, algum tempo atrás, a obra de psicologia, e estavam estudando um caso, né, a partir da visão masculina, havia uma gangue na década de 1970, se não me engano, na Califórnia, que era uma gangue de motoqueiras e estupradoras, né? Veja bem, a questão do crime no direito penal, do ponto de vista jurídico, é uma questão de o fato subsume-se à previsão abstrata na lei. A questão é que todo o tratamento, o ponto é que todo o tratamento dado pela lei depois não gera uma solução. E há situações em que a gente tem que perguntar: houve efetivamente um dano? Houve efetivamente uma lesão? Como é que nós lidamos com essa questão? Porque não há, ontologicamente, não há pronto na natureza nada que a gente possa considerar como sendo um crime. Do ponto de vista ontológico, o crime não existe. O crime existe do ponto de vista cultural. O crime é uma construção cultural. Nós estabelecemos, a partir dos nossos conceitos, aquilo que é crime ou que não é. E, a partir daí, nós dividimos a sociedade. Do lado da linha, nós temos os delinquentes, aqueles que praticaram o crime, do outro, os sãos, os salvos, os bons cidadãos. Esse conceito do que é crime, não é, varia de tempos em tempos com a própria sociedade. Hoje, o lobo mau da sociedade, o delinquente maior da sociedade, quem é? É o traficante. O tráfico é aquele que destrói famílias, sociedade, as pessoas, aniquila vidas. Mas, até do ponto de vista jurídico, trata-se essencialmente de um crime de autolesão. A vítima procura o delinquente. E o cárcere está cheio, está lotado, cerca de 50% ou mais das pessoas que estão presas, ou especialmente das prisões femininas, são pessoas ligadas ao crime de tráfico. Numa sociedade em que as pessoas necessitam de alguma fuga, de algum escape. Eu não estou fazendo apologia aqui, eu sou absolutamente careta. A questão é que, veja bem, a lei estabelece o que é tráfico e o que não é, porque álcool também é uma droga, mas é uma droga lícita. Ninguém precisa procurar um traficante para comprar um vinho, para comprar uma cervejinha. Você precisa procurar o traficante quando há ilegalidade. A proibição, portanto, e não o usuário, como muitos por aí defendem, é a proibição que cria o tráfico. E o tráfico gera corrupção, gera violência, uma violência enorme com a qual nós estamos convivendo. E gera todo um processo de estigmatização dos envolvidos. O problema da estigmatização, assim como a questão do crime, é que ao estigmatizar, estigma vem lá do grego, é uma marca que se fazia com ferro em brasa no corpo, no rosto daquele que delinquia, ele ficava marcado para o resto da vida. Ele era visto como delinquente para sempre. É algo do qual não se escapa mais. Então, a grande questão, que especialmente a teoria do Labor Approach propôs, é o que nós podemos fazer de diferente? Como nós podemos tratar de maneira diferente, diversa, e encontrar uma solução melhor? Que não aniquile aquele que é estigmatizado, que é marcado, e que entra naquele ciclo do qual muito dificilmente ele vai escapar, que conduz a pessoa a ser alguém eternamente vinculado, preso, marcado pelo crime, e do qual não vai escapar.
Porque quando a gente estuda direito penal, as diversas teorias ligadas à justificação da pena, o argumento fundamental é, em primeiro lugar, proteger a sociedade, e, em segundo, recuperar o delinquente. Não é como se o delinquente fosse, talvez seja, não sei, mas como se o delinquente fosse alguém incapaz, alguém incapaz de cuidar de si mesmo, portanto ele precisa da proteção da sociedade, do Estado, por meio da prisão. Acontece que, se nós começarmos a olhar com uma lupa um pouco mais atentamente o fenômeno do crime, nós vamos talvez chegar à conclusão, que chegou um autor, de que o delinquente é um de nós que foi descoberto. Em primeiro lugar, não é? Porque raramente vamos encontrar alguém que nunca fez um desvio. A grande diferença é que o Estado, diante de uma multiplicidade, uma enormidade de ocorrências, ele seleciona quem vai ser estigmatizado, quem vai ser marcado como delinquente. Essa seleção ocorre porque a própria estrutura do Estado para cuidar do crime é uma estrutura burocrática, como toda estrutura burocrática. Estou falando da agência policial, da agência judiciária, que são órgãos do Estado. E cumpre com o mais fácil. O que é mais fácil? Prender um banqueiro ou prender um assaltante, batedor de carteira? Então, há um processo de criminalização primária que é estabelecer o que é a lei, estabelecer o que é crime por meio da lei. No entanto, a criminalização decorrente disso aí, ela é altamente seletiva. Basta a gente olhar a população do presídio, olhar a pirâmide social que lá está. Ela não reflete exatamente a nossa pirâmide social aqui fora. Não tem gente da classe A, da classe AA, do 1% mais rico lá. Não tem. Não é? O sistema é altamente seletivo. O sistema seleciona as pessoas por quanto elas ganham, onde elas moram e o que elas vestem. Aliás, nós fazemos isso aqui agora, né? Nós nos relacionamos com as pessoas pelos símbolos que elas nos apresentam, em primeiro lugar, pelo que nós estamos vestindo, pelo carro que nós andamos, por onde nós moramos. Então, além de não ser uma sociedade para todos, é uma sociedade extremamente discriminadora. Quer dizer, duvido que alguém aqui já tenha sido abordado pela Rotan. Eu fui, foi uma exceção na regra, né? Já fui. Mas olhando para vocês, está todo mundo aqui, gente boa, todo mundo bem vestido, né? Tive um colega de MP, né, que foi com os irmãos assistir um jogo no Serra Dourada. Aí todo mundo foi vestido como gente honesta, gente, né? Ele foi com kit peba completo, deu essa bobeira. Então, veja bem, ele foi com dois irmãos, fisicamente todo mundo semelhante, né? Mas ele foi com camiseta regata, bermudão e sandália, né? Só faltou o boné virado para trás para o kit peba estar completo. Ele e os dois irmãos, fisicamente semelhantes, mesma classe social, perguntam: quem foi abordado pela PM? Então, o sistema, nosso sistema criminal, ele tem uma clientela preferencial. Ele começa assim, justo a partir daí. E não é culpa apenas da polícia. A questão é que todo esse processo gera uma cultura. Se a gente conversar com qualquer policial, o sujeito entra na polícia com um ideal, uma vontade. A questão é que ele vai sendo moldado, né, ao longo do tempo, assim como todos nós somos moldados pela cultura do ambiente onde estamos, né? Como nos comportarmos, como agirmos, até como vermos as coisas, né? Eu fazer essa mesma palestra numa academia de polícia é muito diferente de conversar com você, estudante de direito, né? Se eu falar que o crime não existe, lá a reação é um pouco diversa. Até explicar que o crime não existe ontologicamente, o que é isso é um absurdo. Nós somos moldados. E quando, né, nós ouvimos agora, recentemente, essa discussão sobre a necessidade de mudar a polícia, de desmilitarizar a polícia, vejam bem, só se pegar todo mundo que está lá, mandar embora, com todas as consequências que isso traz, e começar de novo.
Porque há uma cultura estabelecida. E a cultura estabelecida, ela não muda do dia para a noite. Aliás, ela tende a se perpetuar e transformar e moldar quem está chegando. A cultura que nós temos em relação do Estado, o policial e o cidadão é a cultura do combate ao inimigo, ao adversário. Não sei se vocês sabem, as polícias militares foram criadas a partir de um molde, que são as Forças Armadas. Nas Forças Armadas se combate o inimigo. Não sou civil lá, a gente vai para a guerra, para matar ou morrer. Não se trata, portanto, de uma proteção do cidadão, mas de combater o adversário. O adversário é o delinquente, é o criminoso. E é o delinquente visível. É aquele que bate carteira, aquele que rouba o carro, é aquele que trafica drogas, mas está visível. Porque o grande traficante é invisível. Então, essencialmente, toda a estrutura, mas essencialmente, a estrutura que nós temos hoje para tratar da questão criminal é injusta. Ela aplica-se apenas a uma parte da população, ela aplica-se apenas a uma fração dos delitos, ela não abarca todos. A gente tem até na criminologia um nome para isso, chama-se cifra negra. Né? A cifra negra dos crimes é imensa. Não é crime, mas é bom que a gente saiba, tem levantamentos mostrando que somente a cada 2.000, em alguns casos até 5.000 infrações, ocorre uma punição, uma multa. Então nós não somos exatamente os condutores mais responsáveis do mundo. E um carro é uma arma também, pode ser transformado, ser convertido em uma arma. A questão é, nós estamos construindo uma sociedade justa, ou toda essa estrutura montada para fazer justiça é essencialmente injusta. E como lidar com isso? O que fazer com o delinquente? Tem uma série de propostas, algumas experiências, mas o que fazer? Da maneira como está posto o nosso sistema carcerário hoje, ele é um perpetuador da criminalidade. Com um detalhe, um agravante muito sério, ele faz com que a gente potencialize, a gente aumente o potencial lesivo por meio das organizações criminosas. Porque ao prender maciçamente, né, da década de 1990 para cá, a população carcerária partiu de algo em torno de 200 mil para cerca de 500 mil de pessoas. Isso é uma massa de peões na mão dessas organizações criminosas que hoje existem, estão instaladas e comandam a partir dos centros criminosos que são os presídios. O Estado não tem controle disso. Em nome da nossa segurança, da segurança da sociedade, a gente criminaliza, discrimina, estigmatiza, mas não tornamos a nossa vida mais segura. E aí, o que fazer? Algumas vezes eu sentei e chorei, mas não resolvi. Não é muito animador ser advogado criminalista nesse paradigma, não é. O que fazer? A gente convive com esse dilema diariamente. Eu acho curioso que o discurso midiático daquilo que aquela senhorinha que estava frustrada porque não foi entrevistada por nenhum canal de TV, né? Mas o discurso midiático é assim, é o inimigo. É aquele que deve ser açoitado, espezinhado publicamente, né? É o Judas. Mas o que fazer? Porque todo esse procedimento que está aí resulta em mais dano social. E nós não temos um outro sistema. Existem alguns paradigmas que são propostos, por exemplo, o abolicionismo criminal. A gente extinguir esse sistema. Ele causa mais dano do que solução, vamos extingui-lo, né?
Tem propostas nesse sentido. A questão é o seguinte: se a gente extingue também esse sistema, né? Alguém vai lá e mata ou machuca uma pessoa que você ama. Aí não tem nada para fazer, o Estado não vai fazer nada. O que você faz? Você se vinga. Então nós vamos regredir da vingança estatal para a vingança privada, muito própria. Vamos voltar a lei do olho por olho. Não é fácil, né? Ninguém me prometeu facilidade. Como? Foi alterada justamente porque não é eficaz. Não foi eficaz na época, olho por olho, dente por dente. Nós temos essa questão, né? É um paradigma da sociedade de consumo, né? A eficácia. Mas o que é eficácia? Isso foi uma pergunta, acredite. O que é eficácia? Solução de um problema, alguma coisa que funcione, seja eficaz? Porque eficiência é diferente de eficácia. Se eu não estou muito enganado, eficiência é apresentar uma solução ao problema. A eficácia é uma solução efetiva, que resolva, né? A eficácia no capitalismo é a produção de mais riqueza. Botar os preços, todo mundo para trabalhar, produzir. Partindo da ideia, né, de que nós estamos lidando com seres humanos, o que fazer? Acho que a minha primeira preocupação é como não desumanizar, como não tornar pior ainda a situação. Eu não sei, eu já tive respostas, juro para você que à medida que o tempo passa, menos respostas eu tenho. Não é uma solução, é simples. O que fazer? Acho que nós precisaríamos refletir sobre os nossos próprios paradigmas sociais. Para o que nos norteia? E aí há um questionamento da própria sociedade, da própria estrutura econômica que está aí. A estrutura que não é montada para que as pessoas se expressem plenamente, mas para que nós sejamos o mais produtivos possível, né, de maior produtividade possível para o sistema, produzindo mais riqueza. Mas o que nos faz melhores? Bom, eu só gostaria só de retomar um ponto que o senhor tomou. São várias indagações, né, mais perguntas do que respostas, também a gente está buscando. Mas uma coisa que eu vejo que é indispensável, que infelizmente nós não temos como abandonar, até como o senhor disse, que nós temos esse sistema atual. Ou seja, a ideia da privação social. Existem indivíduos que eles não estão em normalidade psíquica. Talvez até a de cada um aqui seja contestável, né? Mas ele mata, ele estupra. Se ele for libertado, ele vai voltar a fazer isso. Até, inclusive, existe a questão da medida de segurança, não pena para isso, né? Mas desde nós não temos sequer a estrutura existente funcionando, como, por exemplo, o manicômio judiciário. Então, a ideia de recuperação, eu acho que para mim, ela é utópica. Isso, eu acho que é só uma falácia. Agora, a questão da privação social, eu acho indispensável, né? Às vezes, a gente tem que analisar o que seria mais viável. No caso, por exemplo, do filme. O sujeito que cometeu um delito, de fato, ele cometeu um delito. Mas qual o perigo para a sociedade que ele representa? Foi um deslize. Será que ele voltaria a cometer isso? Então a questão é mais o valor que a gente agrega aos fatos que acontecem, né? Mas a questão, pelo direito, trata da questão axiológica, né? No caso, então, o direito penal está entremeado dessas questões.
Então, para alterar, primeiramente, essas normas, primeiramente o que deve ocorrer é a alteração dos valores na sociedade. Nós punimos muito facilmente, às vezes, uma pessoa em razão do que você falou de um estigma social criado, porque culturalmente aquilo é abominável, mas talvez tenha sido um fato isolado. Outros talvez não sejam tão abomináveis, mas sempre irá voltar a ocorrer. Às vezes um furto, às vezes um roubo, mas sempre vai voltar a ocorrer. Talvez, até as pessoas falam, por exemplo, de cleptomaníaco, né? Se bem que só rico, para mim, é cleptomaníaco. Né? Pobre, não teve um pobre cleptomaníaco. Mas sempre vai voltar a incidir, ou seja, vai ter essa reincidência. Se ela não conseguir se tratar, por exemplo. E piorar, existem situações que não são recuperáveis. Né? Então, essas pessoas, o que a gente faz? A gente deixa ela na sociedade ou a gente priva a liberdade dela? Então a ideia da privação social é indispensável, porque senão outras pessoas vão continuar sendo lesadas. Né? Mas eu acredito que esteja em relação ao valor que a gente agrega a esses fatos, aos fatos sociais que são lesivos, né, às pessoas. Partindo dessa ideia de que a privação é indispensável, acho que a gente tem que, em primeiro lugar, ter claro o seguinte: quando será? Para todos os casos? Pois é, somente para os casos mais graves? Privar de uma sociedade que ela mesma que criou esse indivíduo. E aí, o que nós vamos? Porque ele está desse jeito porque a sociedade o criou. Não, mas isso nem sempre é a própria sociedade. Nós temos aqui dois paradigmas para olhar, né? O primeiro, isso não foi a sociedade que criou, tá? Porque a partir do paradigma inicial da criminologia, né, o etiológico determinista, você vai observar isso em vários filmes, várias séries, né? O Dexter e outros aí. Existe um psicopata. Engraçado que o psicopata é um assunto controverso dentro da psiquiatria. Se existe, se não existe, como é que é isso? Né? Mas é apresentado, né, para a gente como um fato inexorável. E o psicopata é alguém que não tem conserto, não tem cura, ele não tem sentimentos. É a descrição que se faz na literatura, inclusive médica. Então, esse teria que ser apartado da convivência social, porque isso não tem jeito. O outro paradigma, que também é etiológico, mas não é o paradigma da criminologia crítica, né, de modo geral, nem do leigo nem frouxo, é que o cidadão é vítima da sociedade, é vítima da ausência de oportunidades. Quer dizer, você tinha ali um potencial humano que não se realizou em grande medida pelas frustrações que a própria sociedade gera. A questão é: o direito penal ele existe para garantir uma razoável convivência social dentro de uma sociedade que é de conflito, né? Acho que ninguém se ilude mais que nós vivemos uma sociedade harmônica, homogênea. Nós vivemos uma sociedade de conflito, de diferenças, né? Agora, o que pode ser feito? Em primeiro lugar, o paradigma lá que você citou, né, pega o doente mental, coloca no manicômio presidiário que nós não temos. Mas nem os médicos estão querendo isso. Hoje, aliás, o programa que se tem para quem é inimputável, quem é doente mental, passa ao largo. A própria psiquiatria abandonou esse paradigma da hospitalização, da colocação do doente mental em uma instituição, né? Hoje se trabalha com o paradigma do hospital dia, da pessoa receber um tratamento ambulatorial e, em casos muito específicos, e por períodos prévios à internação, porque nós tivemos aqui, por exemplo, o Adalto Botelho, que é um hospital psiquiátrico de Goiânia. Eu trabalhei lá há um tempo como voluntário, né? E o que nós tínhamos lá é o seguinte: lá era um depósito de rejeições humanas. A pessoa doente ia para lá e ficava. Era uma instituição asilar, em primeiro lugar. A pessoa chegava lá na juventude e saía velho ou morto. Né? Pegava-se bêbados, pegava-se drogados, travestis, trancava-se lá também. Tudo aquilo que era rejeitado pela sociedade ia para lá e se esquecia, se isolava, perdia-se o vínculo familiar. O paradigma da psiquiatria hoje é outro.
E o que se procura no direito, na execução penal, é quando se trata de alguém com doença mental, afastá-lo da internação, inclusive do Poder Judiciário, tem um programa chamado PAELI, né, que trabalha nesse sentido. Né? Se é um problema dele é saúde mental, isso gerou até um crime, ele precisa de tratamento médico, psiquiátrico. Não de prisão, não, ainda que seja um manicômio judiciário. Né? Então, o paradigma em relação ao doente mental, ainda aquele que comete crime, hoje é outro. Agora, em que situações? Talvez estabelecer aquelas situações máximas de perigo social daquela pessoa cuja convivência com o restante represente uma ameaça permanente para os demais, mas também estabelecer as condições da execução dessa pena. Porque um outro aspecto importante, né, é que o nosso sistema carcerário é extremamente degradante. Né? Assim, comparem. Talvez valesse a pena um debate um dia, tem um documentário chamado Justiça, exatamente sobre o Poder Judiciário, e mostra um pouco do sistema carcerário. Vocês conheceram o sistema carcerário? Assim, eu não poria lá Pedrita. Vocês conhecem Pedrita? Não, né? Pedrita é uma cachorrinha que eu tenho lá em casa, uma pequena Doberman, né? Ela tem um tratamento assim bem mais humano do que os meus clientes recebem na cadeia, no presídio. Então, o que esperar? Como é que alguém vai melhorar ou vai se tornar menos perigoso para a sociedade num ambiente como esse? Talvez, para começo, né, de conversa, humanizar o sistema carcerário. Seria um bom primeiro passo. Só uma parte, né? É porque justamente essa questão da reestruturação do sistema carcerário, eu comungo com essa ideia também de que ela é o ponto inicial de qualquer reforma que se possa haver na legislação penal. As pessoas falam muito em lei, aumenta a pena disso, aumenta a pena daquilo, crime hediondo para isso, crime hediondo para aquilo. Mas no sistema carcerário ninguém toca. Ao revés, eu sou do interior, lá na minha cidade, as pessoas, em geral, elas são contra a construção de presídio. Ou seja, as pessoas não querem construir um presídio perto, na sua cidade, quer que vai para outra cidade, né? Mas querem uma lei mais rígida. Então isso é um contrassenso. Isso está muito em voga, isso é bem comum. Então é importante que seja notado isso. Um paradoxo. Existe um movimento, né, de expansão do direito penal. A esquerda política, né, o pessoal marxista, o pessoal socialista, até a década de 1960, defendia o abolicionismo criminal. Houve uma mudança, me parece que uma das principais mudanças, e sobre isso pouco se comenta do ponto de vista político. A esquerda passou a defender a criminalização e não o abolicionismo criminal. E hoje nós temos uma expansão. A gente aprende no direito penal o direito penal deve ser mínimo, fragmentário, proteger somente os bens jurídicos essenciais. Mas o que nós vemos hoje é uma criminalização cada vez maior, uma penalização, um aumento das penas, uma tendência cada vez maior ao aumento das penas. Dificilmente será um tipo penal novo, cuja pena máxima seja inferior a 3 anos. Né? E vejam bem, nós tínhamos um núcleo do direito penal que a gente pode chamar de clássico, né? Que era a proteção da vida, do patrimônio, da integridade física, da liberdade. Hoje nós temos a proteção do meio ambiente, a proteção da orientação sexual, a proteção da mulher, a proteção da etnia, a proteção da religião, que se busca, está se discutindo até a criminalização de alguns aspectos disso, a proteção e a criminalização das relações de consumo. Então, há um imenso incremento do direito penal no mundo inteiro, não é só aqui. Não é no mundo inteiro. O direito penal tem um caráter simbólico. Quando o Estado sente que não pode fazer nada, ele pode criar uma lei penal. O Congresso Nacional nunca conseguiu construir consenso a respeito, por exemplo, da legalização das relações homoafetivas. Mas havia consenso, e há consenso para a criação da criminalização em torno do tema da discriminação de caráter sexual, da orientação sexual, da homofobia. É muito mais fácil.
Então, o direito penal está numa expansão, num crescimento constante e invadindo áreas absolutamente novas que não lhe pertenciam até então. Áreas que eram do direito civil. Antes eu podia brincar que o direito civil era um direito paranormal, cuidava de tudo, né? Preservava os direitos de quem ia nascer, do nascituro, cuidava de tudo na sua vida inteira. Você morria, ele continuava cuidando de você, dividia seu patrimônio. O direito penal está caminhando um pouco nessa direção. Há uma expansão imensa do direito penal nas últimas 3 a 4 décadas. Então, veja bem, aumenta-se a criminalização e, por conseguinte, nós vamos ter um aumento da população carcerária. Como é que a gente vai humanizar o sistema carcerário aumentando o número de presos? É uma questão aí de custo. Professor Frederico. Professor, é o seguinte, coloca-se em questão da criminalização realmente dessa faixa de indivíduos que está na parte baixa da pirâmide. E eu venho analisando isso também, até mesmo em âmbito internacional, e percebendo que parece que esses criminosos, eu diria num outro termo, o que dizer de um juiz que vem de sentença? O que dizer dos políticos mau caráter que continua governando? Então, eu diria assim, Sócrates, que quem gosta de política sempre vai governar quem não gosta. Talvez uma situação de incentivar mais pessoas de bem, avatares, luminares aí do bem, para se interessar mais pela política, para governar corretamente e de uma forma justa, tanto para esses criminosos do colarinho branco, quanto para os demais. Observando esse filme, a gente percebe que houve um crime, no nosso entendimento, mas se você analisar com maior profundidade, você vê que realmente aquele crime cometido, ele fez um bem que não tem dinheiro nenhum no mundo que pagasse. Então, aí que está o paradoxo. O que eu entendo por crime, ele vai ter que ser punido. Agora, deveria ter algo superior, talvez em âmbito internacional mesmo, que observasse essas questões de a forma que está sendo colocado o direito penal, principalmente no Brasil, que é a lei de execução penal, prática e teoria. Eu tive observando que realmente o sistema carcerário nosso ele forma o cidadão no crime. Já visitei algumas penitenciárias e você pode notar claramente, às vezes a pessoa está ali dentro e aprende coisas, como se diz, do arco da velha, coisa que você traz para fora, começa a comandar aqui fora. Então, houve uma sugestão, certa vez, da questão econômica, colocar esse pessoal para trabalhar. Mas como que esse pessoal vai produzir sendo administrado por esses políticos atualmente que estão aí, da maneira que estão querendo? Então, é uma reforma política pensando no bem da sociedade, colocando esse cidadão para produzir, esse preso para produzir. Eu imagino que seria por aí. Bom, duas questões. Em primeiro lugar, não existe lei para pobre. A lei é universal, é abstrata, é para todo mundo. A seleção ocorre no momento da aplicação. Não é? Há um enfoque em defesa de patrimônio, então um enfoque nos crimes patrimoniais. A própria estrutura burocrática do Estado para controle da criminalidade, né, encontra menos barreiras na criminalização secundária, na aplicação da lei, um determinado grupo social mais frágil do que um grupo social mais protegido. A lei é criada abstratamente para todo mundo. A questão é a sua aplicação. E aí o senhor entrou num aspecto interessante, o senhor falou em relação à questão política, e que quem não gosta de política acaba sendo governado por aqueles que gostam. Eu fiquei com a impressão que o senhor não gosta.
Porque aí só pensou em avatares, então, mas eu não conheço nenhum avatar, né? E aí nós teríamos as nossas vidas colocadas nas mãos dos outros. E eu tenho a visão de que política é a participação de todos, de cada um de nós. Não precisa nem ser uma política partidária, estou falando só de eleições, mas a gente está fazendo política aqui com essa discussão, a gente está fazendo política no nosso dia a dia. Quer dizer, a política me parece que é algo para o dia a dia de cada cidadão. Eu estou fazendo política quando eu respeito a lei de trânsito, quando eu não ofereço uma cervejinha para o guarda. Isso também é política. Eu estou fazendo política quando eu participo de um debate, de uma discussão, quando eu me envolvo com isso. O que não é fácil, nós somos absorvidos por uma quantidade de obrigações, por uma carga de trabalho descomunal hoje em dia, né? Mas eu acho que nós todos precisamos participar. É muito bom poder contar com avatares, mas seria difícil até identificá-los. E eu acho que isso não deve abrir mão da nossa participação, do nosso envolvimento. É a nossa vida. Talvez uma lei mais rígida, até mesmo na questão da propaganda, a imprensa, a TV aberta em si, a gente sabe que são formadores de opiniões. Então, a gente fica a ver navios quando vê essas redes de televisões aí, televisivas, dando um café da manhã para a sociedade com uma pílula de pesadelo. É claro que nós temos que saber do que ocorre na cidade, mas é nítido e claro para quem consegue observar que a forma que ele tem conduzido a Alemanha nazista, por exemplo, tinha o Ministério da Propaganda. Por quê? Porque sabia da importância que existe a mídia. Agora, para nós, a gente percebe que ainda tem muito que construir, porque a nossa TV aberta mesmo, de certa forma, ela incentiva a criminalidade. A gente vê alguns debates, se uma entrevistadora falou para o entrevistado: você não pode fazer assim, você não pode falar dessa forma, porque você vai estar incentivando a criminalidade. Quer dizer, dos filmes, das novelas, de programas televisivos assim, aberto, claramente ensinando aquele criança, né, menos de 14 anos, menor vulnerável, a fazer a internet aberta do jeito que é. Então, é como se estivesse dando uma arma para as pessoas que ainda não têm a habilidade para manusear. Bom, a internet aberta também é um canal de liberdade, né? Porque eu não tenho o controle que eu tenho nos meios de comunicação atuais, que é quase um monólogo em termos de ideias, né? Eles todos expressam basicamente a mesma visão de mundo. A internet tem vários defeitos, mas uma das qualidades é a pluralidade. Colocada uma notícia, imediatamente vários grupos questionam, mostram os equívocos. A internet permite uma pluralidade que é bastante democrática. Nesse aspecto, eu sou bastante favorável. Funciona. A situação que eu levar para a bem breve aqui. Uma situação que eu gostaria de levantar aqui que está sendo colocada é que em todo momento está falando, na justiça, do crime, na pena, para o outro. E o direito penal não é para o outro, né? O direito penal é para mim. Porque eu, como cidadão que vive em sociedade, se em determinado momento da minha vida eu, infelizmente, agredir um valor desse defendido pelo direito penal, eu vou ser alçado a essa condição aí de quem cruzou a linha e estigmatizado. E a preocupação que a gente vem tendo, eu particularmente venho observando, como quem quer o senhor para o direito um dia, é na preocupação de limitar o poder do legislador, o poder do Estado, o poder daquele de me impor situações que vão afetar a minha vida o tempo todo. Então eu fico vendo as pessoas têm que criar mais cadeia, tem que fazer mais isso, não pode aquilo,
daqui um dia, se o legislador achar que o fato de eu falar alto não ser interessante, ser pena de cadeia, eu vou ser preso. Então eu acho que é um momento assim também de refletir sobre isso, porque o direito penal não é para o criminoso, não, é para o cidadão comum, para a pessoa que está vivendo aí, que qualquer hora pode ir, pode ser encarcerado e está numa situação dessa lá de 50, 40 numa cela, e ele vai mudar bastante a forma dele imaginar o que é o crime. Eu acho que eu passei uma visão assim, meio muito pessimista da minha parte. Eu não sou exatamente um otimista, né, por tudo que eu vejo, mas eu confesso que eu não consegui desistir também, né? A gente continua tentando. Tanto que eu continuo trabalhando na área criminal. É preciso ter esperança e é preciso procurar alternativas, é preciso renovar sempre, a gente buscar, propor, conhecer o que está acontecendo e questionar tudo que está sendo produzido de fato, né? Existem uma série de propostas que eu acho que são interessantes serem avaliadas, serem estudadas, conhecidas, né? E até mesmo a criação de novos presídios, apesar daquele paradoxo que você apontou, as pessoas querem mais criminalização, que significa mais presos, mas não querem mais presídios, pelo menos não perto da sua casa, né? Demonstra que o quanto a gente quer distância disso, porque é um estorvo, é um problema. Discutir o bandido, você tem que superar uma barreira enorme, porque há uma barreira entre o nós e o eles. Há um muro aqui a ser superado, e o muro não é o da prisão, é o muro de como nós vemos a questão criminal, como nós queremos nos afastar, porque isso é extremamente incômodo lidar com isso, né? E a situação está aí, está posta. A questão é nós refletirmos. Não tem soluções prontas, não tem soluções acabadas, soluções mágicas, né? Talvez um avatar, mas eu confesso que eu ainda não conheci nenhum. E nós temos como instrumento a nossa racionalidade, a busca de compreender e encontrar soluções razoáveis ou menos danosas para a situação. A situação é essa, não é fácil, não dá para simplesmente ignorar a situação, é preciso mesmo proteger a sociedade, criar um ambiente de convivência, né? Questionar nossos valores. Nós vivemos num país extremamente violento, em que a vida humana é muito pouco valorizada. Basta olhar como a gente observa, como com frequência reagimos com violência nas questões mais cotidianas, como dirigir um carro. Eu não tenho uma resposta final, né? Eu estou em busca de respostas, acho que vou encontrar algumas pelo caminho. E encerrando, porque o nosso tempo já está esgotado, eu quero agradecer a vocês pela atenção, pela boa vontade com que me ouviram aqui, e sugerir a todos que leiam, que estudem, que analisem, que critiquem, que pensem. A gente precisa pensar muito para achar soluções viáveis. Muito obrigado a vocês. Bom, nós tivemos um direito em cartaz atípico hoje, né? A começar porque pela primeira vez na vida eu consegui ficar calado tanto tempo, né? Eu não participei, não discuti, não debati, não me intrometi em nada. Mas de antemão, gente, eu queria agradecer ao professor Humberto, mais um guerreiro a aceitar meus convites de grego, né? Sábado, 9 horas da manhã, permanecer aqui até 1h da tarde, né, com a gente, debatendo, mas agradecer principalmente a vocês, que mais uma vez, porque tem algumas pessoas que de fato vêm aqui só para dar um oi, né, ganhar o que tiver que ganhar e vão embora, né? Então hoje, para vocês terem uma ideia, nós tivemos 192 inscritos e tivemos presentes aqui 160 pessoas. Então nós batemos um recorde nessa edição do Direito em Cartaz. Mas, como sempre, nós temos sempre o mesmo grupo de guerreiros aqui até a 1 da tarde. De vez em quando nós já saímos daqui às 15 para as 2 da tarde.
num determinado filme, O Povo contra Larry Flint. Eu lembro que era quase 2 da tarde, eu estava no estacionamento ainda, porque daqui até lá nós continuamos debatendo, porque não tinha mais jeito. Mas então eu queria agradecer a vocês, porque graças a vocês o evento está na 6ª edição. Nós já temos mais 5 edições programadas prontas já para o semestre que vem. E temos, como eu disse para vocês, mais 6 edições para o 2º semestre aí com novidades. Novidades drásticas, a gente muda drasticamente o nosso evento, se Deus quiser, para melhor. Então, dessa vez nós já recebemos visibilidade aí da Rádio Interativa, que já vem nos ajudando há algum tempo. Da CBN também, tivemos visibilidade da Rádio CBN. E ontem, da TV Anhanguera, né, do jornal Anhanguera, que também, ou seja, o evento está tomando uma proporção, eu não posso dizer que não era esperado, porque quando a gente se esforça, quando a gente corre atrás, a gente espera que o evento desenvolva, né? E não é fácil, gente, não é fácil levar isso nas costas, não, é complicado. Acho que a Bárbara é a única pessoa que me ajuda, né? Porque a gente, de vez em quando, nessa correria toda aqui de arrumar, vocês sabem a briga que é, de vez em quando, até um problema de espaço mesmo, né? Hoje, esse problema todo, essa correria, então, chegando tarde, chegando cedo, saindo tarde, toda essa coisa. Mas o apoio dos amigos, a participação de vocês faz com que o evento não só vale a pena, como cresça a cada nova edição. Nós começamos aqui com 80 alunos, listinha manual, certificado demorava 3 meses para ficar pronto. Agora o nosso certificado hoje à tarde já vai estar disponível para vocês, a inscrição é eletrônica, mas sempre contando com a ajuda de todos. Nós temos alguém que está na portaria lá, cuidando da entrada e saída de vocês, voluntária também, porque já era para ter ido embora há algum tempo atrás, há 2 horas atrás, e está aí aguentando, e etc. De antemão, então, eu quero agradecer ao professor Humberto e quero deixar aqui, isso é simbólico, professor, porque a contribuição que deu para a gente, eu não tenho como retribuir, mas nós vamos deixar aqui um certificado, pelo menos, para que o senhor lembre que participou dessa edição do Direito em Cartaz, e toda vez que lembrar, vai lembrar também que eu deixei o convite para voltar, tá? Então, pelo menos dá aquele peso na consciência de falar, poxa, ele me convidou para voltar, é tão feio a gente não aceitar convite, né? Eu não sei quantas edições mais eu vou conseguir achar amigos para acordar no sábado cedo e vir para cá. Então eu quero entregar aqui para o senhor o certificado de participação da nossa 6ª edição do Direito em Cartaz. E agradecer de coração. E aí eu vou aproveitar o professor Humberto agora para sortear também para vocês as 2 obras que a editora Atlas nos mandou, que é uma apoiadora que nós temos aqui no evento. Aí outra vantagem, professor, até pouco tempo atrás a gente improvisava até a lista de frequência. Hoje em dia nós temos o apoio da ESA e nós temos o apoio da editora Atlas, que nos manda em toda a edição 2 obras. E dessa vez eles nos mandaram 2 obras de processo civil, volume 1 de processo civil, do professor Alexandre Freitas Câmara. Então eu vou sortear aqui agora entre os presentes. Pode deixar, hoje não vai ter marmelada não. Vamos ver aqui quem é que sai. Nelson Tomás Cantuário, tá aí? Oh, foi bem hoje. E vamos passar aqui para o segundo sorteado. Você leva? A gente economiza esse sorteio? Só não esqueçam de registrar a saída lá, por favor, tá, gente? No final, ainda está registrando a saída. Então, agora, rufem os tambores. Priscila Brás da Silva. Senhores, então eu agradeço a presença de todos vocês e eu espero de coração vê-los todos de novo no dia 7 de dezembro aqui com o nosso desenho animado para descontrair, para começar bem as férias e aguardar a 8ª edição do semestre que vem. Um abraço, bom apetite para vocês, bom fim de semana.